certo dia minha sobrinha veio aqui em casa para brincar com minha filha. As duas então foram brincar no quarto de minha filha, como era de costume. Duas crianças de apenas 4 anos. De repente vieram as duas em minha direção. E minha filha estava eufórica. As duas estavam felizes. E minha sobrinha dizia à minha filha: "Chama ele pra cá, chama ele pra cá." Quando minha filha disse: "Papai, obrigado por ter me dado esse irmãozinho. Ele tá lá no meu quarto brincando com a gente." Só que minha filha era a filha única. E fora elas duas, não havia outra criança na casa. Meu amigo estava em sua moto se amostrando, fazendo diversas manobras perigosas, somente para chamar a atenção de todos que estavam na rua. Foi quando, em um certo momento, a moça que estava na garupa quase caiu. E se caso caísse, ela ia acabar se machucando. Quando enfim ele parou de fazer aquelas manobras, fomos todos chamar a atenção dele, dizendo que não precisava daquilo, e que por pouco a moça quase iria se machucando. Só que ele olhou para nós e disse: "Vocês estão malucos? Eu estava sozinho, não havia ninguém na garupa, muito menos uma mulher." Mas em um certo momento todos que estavam na rua também viram uma mulher na garupa da moto dele. Eu sempre tinha o costume de sair do trabalho e tomar uma cerveja em um bar próximo. Eu saía lá pelas 11 da noite. Todo dia a mesma garçonete me atendia, servia minha bebida. E sempre que fazia isso, me desejava boa noite. Em uma noite seguir com essa rotina, fui no bar tomar a minha cerveja. Só que dessa vez ela me atendeu e não falou nada. Mesmo assim serviu minha cerveja. Foi quando o dono do bar se aproximou de mim e disse que não havia visto eu entrar no bar e por isso não tinha me atendido. Eu disse a ele que não tinha problema, pois a garçonete já havia me atendido. Ele me perguntou que garçonete, e eu disse a mesma de sempre. Ele me falou: "Acho que há um engano, pois a minha garçonete morreu hoje de manhã. Foi atropelada quando vinha trabalhar aqui no bar." Mas como assim? Pois ela havia acabado de me atender. Eu morava na roça com meus pais. Era uma casinha muito humilde, onde havia matas em todos os redores daquela casa. Um certo dia, lá para umas 8 horas da noite, era uma noite quente, minha mãe e eu estávamos sentados na frente da casa, quando ao longe, pela estrada de terra, nós vimos um homem vindo saltitando. Estava vindo em nossa direção. Nós achamos estranho, pois aquele horário não passava mais ninguém ali. Principalmente um homem como aquele que parecia estar muito feliz, vinha saltitando e cantando também. Quando ele enfim se aproximou de nós, ele acabou perguntando onde ficava o caminho mais fácil para chegar na estrada, onde passava veículos. Minha mãe e eu respondemos que estava muito longe e apontamos na direção que ele teria que ir. Ele então só agradeceu e seguiu saltitando, da mesma forma como minha mãe e eu havíamos visto ele vindo em nossa direção. Foi questão de segundos, quando minha mãe e eu tiramos os olhos daquele homem e nos viramos para olhar para ele novamente. Não tinha para onde ele se esconder, mas aquele homem desapareceu do nada. Aos domingos, meu marido sempre jogou futebol com amigos. Um amigo dele passava em frente à minha casa gritando meu marido. E era sempre esse amigo. Em um certo domingo não foi diferente. Ele passou gritando meu marido, que logo se levantou, tomou café e foi para o campo encontrar os amigos. Chegando lá, ele só viu os amigos reunidos, sem o uniforme de futebol e sem aquele amigo que sempre passava gritando por ele. Foi quando meu marido questionou o porquê que eles não tinham se arrumado ainda. E onde estava esse amigo que passava gritando ele? Foi quando eles disseram a meu marido que naquele domingo não iria ter jogo de futebol, pois aquele amigo que passava gritando ele havia estado em um bar de madrugada. Lá havia bebido muito, arrumou confusão com alguns homens e acabou morrendo, baleado por esses homens.
Mas não foi somente meu marido que havia escutado a voz do amigo que havia morrido. Eu e nossos 2 filhos também escutamos. Estávamos comemorando o aniversário de 12 anos de nossa filha. Haviam alguns convidados e um bolo onde as velas estavam prestes a serem apagadas. Após os parabéns, onde cantamos Ratibum e o nome da aniversariante por muitas vezes, enfim chegaria o momento de nossa filha apagar as velas. Nesse momento, uma voz surgiu do nada, dizendo que queria bolo. Uma voz muito familiar, inconfundível, que quando escutamos, os familiares mais antigos logo reconheceram como sendo a voz de minha mãe. Os familiares mais jovens deram risada daquela voz que disse aquilo, sem saber que minha mãe já havia falecido há 8 anos atrás. E foi exatamente a voz de minha mãe, pois, na maioria das festas que faziam minha família, ela tinha o costume de gritar, sempre após o parabéns, que queria bolo. Um certo dia eu estava pescando, e o local onde pescava era muito tranquilo. Naquele dia, uma mulher do nada apareceu. Parecia desesperada e confusa, e muito nervosa também. Se aproximou de mim, e com um tom assustado perguntou para mim como ela fazia para sair dali. Perguntei a ela, como assim? Ela disse, eu não consigo sair daqui. Me ajuda, moça. Eu quero sair daqui. Foi quando apontei para o caminho da saída. Ela agradeceu e seguiu naquela direção. No fim da tarde, já tinha acabado de pescar. Iria voltar para casa. Antes de sair, passei em uma espécie de memorial. Lá tinha de tudo, inclusive fotos de algumas pessoas que haviam se acidentado e perdendo a vida naquele local. A última fotografia me impressionou, pois era exatamente a da mulher que havia pedido ajuda para mim. Talvez seu espírito estava tentando, sem conseguir, sair dali. Meu marido sempre chegava à noite do trabalho. Sempre já estava dormindo, e ele simplesmente se deitava na cama. Cansado, sem me acordar, também iria dormir. Me lembro daquela noite muito bem. Não foi diferente. Ele chegou e se deitou. Eu acordei, meio sonolenta, mas vi que ele havia se deitado. Então me virei para ele e vi o rosto de meu marido. Então abracei ele e voltei a dormir. Na manhã seguinte acordei e ele não estava na cama. Achei estranho, pois sempre que acordava ele estava lá. Foi quando percebi diversas chamadas em meu celular. Nunca havia recebido tantas ligações assim. E quando olhei as mensagens no WhatsApp, elas me deixaram chocadas, assustadas e inconformadas. Pois eram os familiares de meu marido, meus familiares e o patrão de meu marido. E eles diziam que meu marido havia se acidentado no trabalho. Foi internado às pressas em um hospital e acabou não resistindo aos ferimentos e veio a falecer. Isso na mesma noite em que dormi abraçada com meu marido. Lembro-me quando era criança, brincava com os amigos de pega-pega. A gente corria para não ser pego. E quando era pego, sentia nas costas a mão da pessoa que estava correndo atrás de nós. Assim é a brincadeira. Foi quando em um certo momento que estava correndo, senti uma mão tocando em minhas costas, mas não disse nada, apenas tocou em minhas costas. Foi aí que então pensei que estava comigo e que era minha vez de correr atrás dos meus amiguinhos. E quando comecei a correr, veio na minha direção 2 de meus amigos, um correndo do outro. Eu perguntei o que estava acontecendo, pois estava comigo. Foi quando um de meus amigos, o que estava correndo atrás do outro, se aproximou de mim, tocou em meu ombro e disse, agora sim está com você. Eu perguntei para eles, como assim? Já não estava comigo? Quem me pegou lá atrás? Eles disseram sorrindo, não sei, você estava correndo sozinho em nossa direção.
Sempre que viajo de avião, eu costumo tirar um cochilo, pois ando muito cansado. E essa rotina de viagem não é fácil. Uma vez estava fazendo uma viagem e era madrugada. E como sempre, iria tirar um cochilo. Em um certo momento, eu acabei abrindo os olhos, meio sonolento, e acabei também olhando para frente. As pessoas estavam também cochilando, mas eu juro que vi uma mulher que ao longe olhou para mim. Ela deu um sorriso e um tchau. Atravessou a parede do avião. Nesse momento eu já estava completamente assustado, mas fiquei aterrorizado quando olhei pela janela e vi aquela mulher caindo. E mesmo caindo, ela olhou para mim, deu um sorriso e um tchau. Diziam que na minha cidade uma escola era assombrada pelo espírito de uma professora que havia falecido lá. E é claro que nós éramos adolescentes e não acreditávamos muito nessa história. Em um certo dia decidimos, então, ir à noite naquela escola. Nos reunimos um grupo de 5 amigos e corajosamente fomos até lá. Mas nós não chegamos nem a entrar na escola, pois no escuro total, sem mentira nenhuma, nós vimos uma mulher olhando pela janela de uma sala de aula, em nossa direção, e gritando: "O que vocês estão fazendo aí fora da escola? Venham agora para a sala de aula." Meus pais saíram em uma noite deixando meu irmão e eu. Eu já estava ficando maior de idade. Tinha 17 anos, mas no mês seguinte já iria fazer 18. Então, com frequência cuidava de meu irmão para que meus pais pudessem sair. Naquela noite eles saíram e tudo estava correndo normalmente na noite. Meu irmão e eu dormíamos. Até que, em um certo momento, meu irmão acordou. Ele foi até meu quarto e, me acordando, foi dizendo que estava com medo do olhar de meu pai e de minha mãe, que estava na janela olhando para ele. Eu, sem entender nada, fui, ainda sonolento, o acompanhando até o quarto dele. Chegando lá, olhei pela janela e vi realmente minha mãe e meu pai parados, olhando para nós. E eles realmente olhavam estranho. Achei que eles estavam fazendo alguma brincadeira com nós. Então disse a meu irmão: "Vamos nos deitar e voltar a dormir. Deixa eles aí brincando." Nos deitamos e voltamos a dormir. No certo dia acordamos, com nossa tia batendo na porta da nossa casa. Eu fui lá atender. E chorando, minha tia disse: "Eu sinto muito, meus queridos. Vai ficar tudo bem, eu vou cuidar de vocês." Eu perguntei o que estava acontecendo. E então ela disse: "Oh, meus amores, os pais de vocês morreram ontem à noite em um trágico acidente de carro, enquanto ia para o baile. Então, como eles estavam na janela de casa, na mesma noite." Eu comecei a namorar com uma moça, na qual, onde passava, todo mundo ria de minha cara. Eu achava estranho, perguntava para ela o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa de errado comigo, pois com ela não havia nada de errado. Ela era linda demais. Ela sempre dizia que não havia nada de errado comigo, que o problema estava mesmo com ela, o que eu achava impossível. Todos riam de minha cara, caçoavam de mim. Até que em um certo dia, enquanto meus amigos estavam reunidos, sendo que eles também riam de minha cara quando passava com minha namorada, eu decidi ir confrontar eles e perguntar o porquê que eles riam de mim. Então cheguei próximo a eles e perguntei. Eles me responderam da seguinte forma: "Cara, ou tu tá doido, ou tu tá de brincadeira com nós." Eu disse: "Por quê? Vocês estão com inveja de mim por conta de minha namorada." E eles me disseram: "Você passa na rua como se estivesse dando a mão para alguém, como se estivesse acompanhado por alguém, como se estivesse beijando alguém.
e também conversando com alguém. Cara, ou tu tá maluco ou tá de brincadeira. Eu não entendi o porquê que eles estavam falando aquilo. Foi quando um de meus amigos pegou o celular e mostrou um vídeo meu. E no vídeo eu estava caminhando na rua sozinho, como se estivesse dando a mão para alguém, como se tivesse acompanhado por alguém. E eu beijava como se estivesse beijando alguém e falava sozinho, como se estivesse falando com alguém. Eu fiquei apavorado naquele momento, pois assim que olhei o vídeo, olhei para meus amigos e olhei para o outro lado da rua. Lá estava minha namorada que não existia, caminhando sorrindo em minha direção. Eu comprei uma boneca para minha filha. No começo ela gostou muito da boneca e não largava aquela boneca de jeito nenhum. Só queria ficar próximo àquela boneca. Mas do nada minha filha começou a chorar, dizendo que não queria mais aquela boneca. Eu sempre dizia à minha filha que não tinha como jogar aquela boneca fora. Ela custou um bom dinheiro. Então ela teria que brincar com aquela boneca e aproveitá-la ao máximo. Em uma certa noite, acordei com minha filha dizendo: eu não vou fazer isso. Eu não posso. Eles são meus pais. De nosso quarto ouvir minha filha dizendo isso. Então me levantei da cama e fui até o quarto dela. Chegando lá, ouvir que minha filha estava chorando também e continuava dizendo que não podia fazer isso, pois eles são meus pais. Em um certo momento, eu ouvi uma outra voz falando com minha filha e eu pude escutar nitidamente que não era a voz de minha filha, que disse: você precisa fazer isso. Eu estou mandando. Então, nesse momento, abri a porta do quarto de minha filha o mais rápido que pude. Chegando lá, encontrei ela no chão, chorando. Olhei para todos os lados, não havia ninguém com ela. Então perguntei para minha filha: quem está aqui com você? Escutei uma voz falando aqui com você. Quem está aqui? Ela disse a mim: foi a boneca, papai. Ela quer que eu mato você e a mamãe, mas eu não vou fazer isso. Vocês são meus pais. Então olhei para a boneca e em seu rosto havia um sorriso macabro, sendo que quando comprei aquela boneca, eu me lembro muito bem. Ela tinha uma expressão séria e não havia sorriso em seu rosto.